Palavra de Deus para a sua vida. Nós vamos ler aqui em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Bem, amados irmãos, aqui nós vemos Samuel, um servo de Deus. Samuel, amados irmãos, era aquele a qual Ana entregou nas mãos do Senhor quando ela entrou no templo e fez o voto e falou que se Deus lhe desse um filho varão, que ela o daria para a casa do Senhor por todos os dias da sua vida. Deus tinha um propósito com a entrega de Samuel. Samuel, amados irmãos, ele nasceu ali dentro do templo. Ele nasceu vendo as coisas boas e ele nasceu ali no templo e cresceu vendo as coisas ruins também. Porque a Bíblia nos fala, amados irmãos, que ali o sacerdote Eli tinha 2 filhos, amados irmãos, Ófine e Finéias, que estavam prevaricando diante de Deus. A prevaricação deles, amados irmãos, era tão grande que a Bíblia nos fala que havia ali um ajuntamento de mulheres que se juntavam à porta da tenda da congregação para se deitar com eles ali, amados irmãos. Fora isso também, amados irmãos, eles mexiam nas ofertas que o povo entregavam ali ao Senhor, que era santo. A Bíblia até nos fala assim, que um outro sacerdote veio para Eli e falou assim: por que dai coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei a minha morada, e honra a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Então aqui nós vemos Eli, amados irmãos, um sacerdote que não exortava os seus filhos a andar nos caminhos do Senhor. Ele não exortava, ele não repreendia, ele não disciplinava, amados irmãos. Estavam ali dentro do templo e estavam fazendo coisa horrorosa, coisa horrível diante dos olhos do povo. E Deus, amados irmãos, estava irado contra Eli, que era a descendência ali dos sacerdotes, e envia um profeta antes de Samuel ali para decretar que ele não seria mais sacerdote sobre Israel. E depois nós vemos Deus levantando: oh, grande é o Senhor. Existem muitos Elis dentro da casa do Senhor, amados irmãos. Homens que não disciplinam os seus filhos, homens que veem os seus filhos fazendo coisas erradas e não mais os estão disciplinando. Eu tenho algo para dizer para os irmãos. A repreensão, amados irmãos, a disciplina, ela vai livrar o seu filho da queda, ela vai livrar o seu filho do juízo, ela vai livrar o seu filho de pecar terrivelmente contra o Senhor. Então aqui nós vemos o ensinamento de Deus através dessa palavra, amados irmãos. Ele não disciplinou e veio o juízo de Deus sobre a casa de Eli. Mais para frente eu estarei falando sobre isso, amados irmãos. E ali, amados irmãos, nós vemos Samuel crescendo dentro da casa do Senhor. Samuel era um jovem valoroso, ele crescia ali dentro dos princípios da palavra de Deus. Terra, manto, nébias. Quero falar sobre a diferença do homem de Deus, daquele que ouve a palavra, daquele que se santifica, daquele que faz a vontade de Deus.
e daquele que se afasta totalmente dos caminhos do Senhor. Samuel, amados irmãos, foi chamado para ser luz ali. A Bíblia nos fala que Deus chamou a Samuel antes que a lâmpada de Deus se apagasse. E ali ele chama Samuel, mas Samuel ele ainda não tinha um contato íntimo com o Senhor, ele não conseguia decifrar a voz do Senhor ainda, amados irmãos. Então Deus chega até ele, e fala para ele. A Bíblia fala assim: o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe, eis-me aqui. E a Bíblia fala, amados irmãos, que ele corre até Eli e se apresenta diante de Eli. E Eli fala, torna para a tua cama, porque eu não te chamei. E Deus novamente chama Samuel. Samuel se levanta, vai até Eli novamente. E ele fala, torna para a tua cama, porque eu não te chamei, vai te deitar. Porém, amados irmãos, Deus vem pela terceira vez e chama a Samuel. E ali a Bíblia fala que ele tem o discernimento espiritual de que era Deus que estava chamando Samuel. E Eli fala para Samuel, olha, você vai, você volta. E quando você ouvir essa voz novamente, você vai dizer, fala, porque o teu servo anda. Deus quer falar com você. Hoje eu quero falar com uma geração de Samuéis. É legal, uma geração que Deus está levantando para profetizar contra o pecado, para profetizar contra aquilo que a igreja muitas das vezes não está fazendo, amados irmãos, que é pregar a santa palavra de Deus. Aqui estava Samuel sendo levantado por Deus. Deus vai levantar Samuéis para pregar a verdade, para falar a verdade. Amados irmãos, a Bíblia nos fala que Deus falou com Samuel e falou que traria juízo sobre a casa dele. Preste atenção, como isso é sério. Deus fala para ele assim, naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjar. Ali, amados irmãos, foi extirpado, acabou-se o sacerdócio da casa de Eli ali. Deus trouxe essa mensagem de juízo, amados irmãos, através de Samuel, que estava ali dentro do templo, que era participante ali com Eli, com os filhos de Eli. E nós vemos a diferença daquele que anda na santificação, é aquele que é chamado por Deus para ouvir a sua voz e para trazer uma mensagem de Deus para a terra. Porque Samuel foi comissionado por Deus para trazer uma mensagem santa, para que Israel voltasse a se santificar, porque a geração e o sacerdócio de Eli estava contaminado com o pecado. E ali, amados irmãos, Eli se levanta pela manhã e a Bíblia fala que Samuel teme em falar para Eli o que Deus havia lhe falado, mas ele fala para ele, olha, não me esconda nada e fale para mim o que Deus falou para você. E ali, amados irmãos, Samuel fala claramente que o juízo de Deus viria sobre a casa de Eli devido a ele não tomar as decisões, por ele não tomar
as providências referentes aos seus filhos que andavam indisciplinados dentro da casa do Senhor, os quais eram para ser exemplo. E ali, amados irmãos, após esta profecia que Samuel traz, terra manto Nebias, nós vemos que os filisteus se levantam contra ali a nação de Israel, amados irmãos, porque todas as vezes que Deus levanta um profeta e traz uma mensagem profética, a palavra se cumpre, amados irmãos. Samuel era um santo homem de Deus, ele era um jovem ainda, mas ele foi levantado por Deus. Eu tenho algo muito bom de Deus para falar para a sua vida, eu tenho uma boa notícia de Deus para falar para jovens que vão ouvir este vídeo. Você foi comissionado por Deus para pregar a santa palavra de Deus. E tem pessoas que estão aqui ouvindo esse vídeo, estão falando, será que realmente Deus me chamou? Será que realmente Deus tem um chamado na minha vida? O Senhor, o Senhor manda falar, eu te comissionei desde o ventre da tua mãe. Oh, grande, grande, grande é o Senhor. Deus te chamou, meu amado irmão, para você ser um profeta sobre a face da terra, para você ser luz do mundo e sal da terra. E aqui, amados irmãos, a Bíblia nos fala que os filisteus se levantaram contra Israel. E ali houve um tumulto. Eles pegaram a arca para mostrar que a presença de Deus estava com eles, mas infelizmente, amados irmãos, quando o homem de Deus está em pecado, de nada adiantaria levar a arca. Foi exatamente isso que aconteceu, porque os filisteus, amados irmãos, eles mataram muitos israelenses, mataram os 2 filhos de Ofni e Finéias, e ali quando trouxeram a notícia para Eli, a Bíblia nos fala que ele cai da cadeira, ele quebra o pescoço, amados irmãos. Então aquilo que Deus havia falado aconteceu, e a arca foi levada pelos filisteus. Porque, amados irmãos, dizermos que somos cristãos, de nada adianta se a presença de Deus não estiver nas nossas vidas. De nada adiantava aquele povo levar a arca se o povo não estivesse andando em santificação. Porque a presença de Deus só está na vida daquele que é santo, daquele que se separa, daquele que vive em santificação. A Bíblia nos fala lá em Jeremias: se tu separares o precioso do vil, tu serás como a minha boca. Então, quando o homem e a mulher de Deus se separa, se consagra, busca ao Senhor, amados irmãos, Deus usa a boca dessa pessoa para falar sobre conserto, para exortar, para se santificar, para exortar para sair do mau caminho, para exortar para voltar aos caminhos do Senhor, para exortar para a pessoa não fazer as coisas erradas, sair da prática do pecado, amados irmãos. Então aqui o juízo de Deus chegou, amados irmãos, e ali Deus levantou o profeta Samuel. E nós estamos vivendo numa geração, amados irmãos, infelizmente, onde existem muitos Elis, infelizmente, mas Deus está levantando uma geração de Samuéis, uma geração que é a boca de Deus sobre a face da terra, para estar orientando, para estar dirigindo, para estar trazendo uma palavra de orientação para os seus servos e suas servas para saírem dos maus caminhos e andarem em santificação. Amém, amados irmãos? Esta palavra que o Senhor mandou trazer hoje. Vou fazer uma pequena oração. O Senhor fala que muitos têm se desviado da casa do Senhor porque estão aprendendo erroneamente a sua palavra. Amados irmãos,
Aqui estava Samuel, um jovem de Deus, separado por Deus para pregar a verdadeira palavra. Que possamos ter dentro de nossas igrejas homens e mulheres que preguem a santa palavra. Amém? Grande Deus e grande Pai, eterno Senhor. Ó Papai querido, Papai amado, eu oro neste momento. Levanta, Senhor, Samuéis dentro da tua casa. Levanta, Senhor, Samuéis dentro da tua casa, Senhor, homens e mulheres que não temam falar a verdade, que não temam, Pai, que sejam ousados, que haja intrepidez nestas vidas, Papai, que não tenham medo de pregar contra o pecado. Anagai. Papai, traz de volta os que se desviaram, Papai, por ouvir um evangelho misto, por ouvir um evangelho misturado, Pai. A tua palavra, Pai, diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Papai querido, traz de volta os teus servos e as tuas servas que saíram fora da tua palavra porque foram ensinados errado, Papai. Papai querido, que a sã doutrina, Pai, da tua santa palavra volte a ser restaurada nos altares das igrejas. O negabai chomba nagaste queime andalamanai. Restaura os altares, Senhor. Restaura os altares, Senhor. Restaura os altares, Senhor, que o seu povo possa se arrepender dos seus pecados. Que os sacerdotes de hoje, Pai, que são os pastores, possam se arrepender dos seus pecados e voltar a pregar a verdadeira palavra, Senhor. Que o seu juízo não recaia sobre a vida deles, Papai, como recaiu sobre a vida de Eli. Porque nós estamos vivendo na nova aliança, Pai. O teu juízo, ele não cai drasticamente, mas o Senhor é um Deus misericordioso e longânimo. E eu oro, eu intercedo por todos aqueles que estão em cima do altar e não estão vivendo de acordo com a sã doutrina da tua palavra. Eu peço a ti, ó Deus, que o teu Espírito Santo vá até eles, Pai, e os oriente a negar o seu eu, a negar as suas vontades, a se santificar e a voltar o verdadeiro evangelho que traz vida, que gera restauração, que gera transformação, que gera renovação de mente, que gera novas atitudes, que gera frutos dignos de arrependimento. Levanta, Senhor, João Batista, Pai. Levanta João Batista dentro da tua igreja, Pai, que prega contra o pecado. Assim como Samuel foi levantado lá no Velho Testamento, vai levantando João Batistas também, vai levantando Samuéis também, Papai. E que tua obra seja restaurada sobre a face da terra. Amém, amados irmãos? Amados irmãos, eu agradeço muito a presença dos irmãos que estão aqui comigo nesse dia. Peço para os irmãos que puderem se inscrever no canal, eu agradeço. Peço aos irmãos que puderem acionar o sininho, eu agradeço. E peço para os irmãos que puderem compartilhar esse pequeno vídeo, eu também agradeço. Anagai. O Senhor fala, amados irmãos, que muitos têm se desviado por falta de conhecimento do verdadeiro evangelho, da verdadeira palavra. Oremos, amada igreja do Senhor. Oremos, amados irmãos que estão ouvindo este pequeno áudio. E eu vos deixo com a bênção do Senhor e que o Senhor vos abençoe enormemente. Amém.